Irmãos, nós vamos falar aqui de um homem de Deus, né? Uma pessoa que foi escolhida por Deus aos 14, 15 anos, chamado José, mais conhecido como José do Egito, governador do Egito. E Deus falava ao meu coração aqui, irmãos, mas eu quero voltar um pouquinho para trás, para nós entendermos aquilo que Deus falou aqui, que tudo que José fazia, prosperava. E era assim na vida deste que era escolhido do Senhor, né? José era um homem que o pai Jacó amava muito, mas para ele ser este homem que tudo prosperava, aquilo que ele tocava, e eu levo muito a sério isso, irmãos, que nós temos que ser igual José, independente da circunstância que nós estamos passando, temos que tocar em tudo e tudo ser abençoado. E nós voltamos aqui um pouquinho no capítulo 37, que eu vou fazer um resumo dele, é onde começa praticamente a vida deste homem chamado José, juntamente com os seus irmãos. E José, ele teve muito problema dentro da própria casa dele, que era um conflito familiar. E Deus falava muito isso ao meu coração. Vou mandar pessoas lá hoje, que está tendo conflitos dentro de sua própria casa. E se você prestar muita atenção naquilo que o Senhor quer falar com você, da mesma forma que o Senhor falou comigo, eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus vai fazer, e que Deus prometeu fazer na tua vida, Deus vai cumprir. Da mesma forma que Deus cumpriu na vida de José. José, ele passou poucas e boas lá na família dele, teve muitos problemas com os familiares, principalmente com os irmãos, porque José era o amado de seu pai Jacó, ganhou uma túnica, e aquela túnica era vamos assim, irmãos, dizer, algo que chamava a atenção, de que ele realmente, era uma marca que ele carregava, que ele era um filho predileto. E às vezes nós temos que entender o porquê um pai escolhe um filho para dar algumas prioridades. Eu creio que aqui, irmãos, quando Jacó escolheu aquele menino chamado José, Deus já havia falado ao coração de Jacó o que Deus pretendia fazer na vida daquele menino. Porém, jamais o seu pai Jacó poderia imaginar até onde o seu filho chegaria. Mas, irmãos, ele passou muito problema, muitos ciúmes, muitas perseguições, ódio, raiva, tudo que você imaginar, aquele jovem passou. Só que a pergunta dele, eu creio, irmãos, é a mesma pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Pô, mas um irmão meu, sangue do meu sangue, está com inveja, está com ciúmes, está com ódio, está isso, está aquilo. Irmãos, quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele não vai esconder de ninguém, porque Deus, quando Ele tinha um plano na vida de José, e José realmente escolheu, eis-me aqui, Senhor. E José jamais se escondeu daquilo que Deus preparou para a vida dele. E às vezes, irmãos, a gente acha que a luta vai ser lá para o lado de fora, né? E às vezes não é dessa forma. As lutas, às vezes, começam dentro da nossa própria casa. Por isso que eu digo, irmãos, nós temos que fazer o quê? Temos que orar a Deus, para Deus colocar palavras de sabedoria, para que Deus possa falar algo ao nosso coração, para que nós não possamos ferir aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, a mãe, ou qualquer parente que seja. Mas eu costumo dizer, irmãos, que José, quando ele foi escolhido a dedo.
não simplesmente porque o pai dele amava, mas porque ele ia salvar uma nação da fome. Então, às vezes, você tem se perguntado: por que eu tenho passado isso dentro da minha casa? Por que o meu filho, às vezes, tem me humilhado? Por que o meu irmão, a minha irmã, tem ficado com inveja? Eu não tenho feito nada para levantar esta raiva, esse ódio, esta inveja neles. Irmãos, nem eles mesmos percebem. E às vezes Deus ele faz uma reviravolta na nossa vida, como fez na vida de José, porque não adianta, irmão, nós perguntarmos para o Senhor: mas por que tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades? A Bíblia em nenhum momento relata que José reclamou que os irmãos deles estavam perseguindo ele. E simplesmente, irmãos, o que me chamou muito a atenção nesse texto, foi que os irmãos deles tiraram a túnica dele, lá no Gênesis 37, versículo 31, eles arrancaram a túnica que Jacó, o pai dele, tinha dado para ele, mataram um bode, ensoparam de sangue, para levar ao pai, porque eles não tinham o que falar, porque José foi jogado numa cisterna. Eu acho que o diabo ainda não ficou contente dele estar lá na cisterna, lá e os irmãos dele olhando para ele, lá naquela cisterna, eu falei errado, né, irmãos? Obrigado, viu? Então eu quero dizer para você, que o diabo ele vai mais além. Não, espera aí, cisterna é muito pouco, vamos vender ele para escravo, vamos fazer dinheiro. E os irmãos concordaram de fazer aquilo com o sangue do próprio sangue deles. Então eu quero dizer para você, se você está sendo humilhado, pisoteado, dentro da tua própria casa, não precise perguntar para o Senhor o porquê você está passando por isso, mas só peça para o Senhor forças, para que você continue marchando, para que você continue olhando para o alto, que do monte vem o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu creio que José, em todo e qualquer momento, ele sempre olhava para o Senhor. Em nenhum momento, irmãos, eu costumo dizer que também tem alguns crentes, crentes miojo, vamos assim dizer, né? Que, não faz isso não, que eu vou contar para o meu pai, hein? Não, irmãos, temos que dobrar o joelho e falar com o Senhor, pedindo forças para enfrentar o que tem que ser enfrentado, pedir forças para dar sabedoria, de que forma Deus quer nos usar. E depois ele estando ali, Potifar, que era o comandante da guarda, viu ele, e achou graça nele. E eu quero falar algo para você, dentro da tua casa, ninguém pode achar graça em você, mas quem está lá fora, pode olhar para você e ver a graça de Deus na tua vida. Todos os irmãos de José estavam cegos por aquilo que Deus tinha que fazer na vida dele, pelo propósito que Deus tinha na vida daquele jovem. Então não adianta muitas vezes nós questionarmos, às vezes nós somos muito questionadores. O que nós temos que aprender, irmãos, é ouvir mais. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca para falar menos. Às vezes tem pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus, mas por quê? Porque não para de falar. O Senhor às vezes quer falar, mas não consegue porque a pessoa não para de falar. Um exemplo, irmão, você sabe qual que é a maior preocupação de Daniel? A maior preocupação de Daniel não era ser jogado na cova dos leões. A maior preocupação de Daniel
era ele ter que parar de orar 3 vezes ao dia e falar com o Senhor. Porque quem está com Cristo não tem medo de nada. Quem está com Cristo enfrenta todo e qualquer tipo de barreira. Quem está com Cristo enfrenta todas as batalhas, todas as muralhas, todos os obstáculos, todas as enfermidades que existem. Mas às vezes Deus deixa nos passar por algo para nós aprendermos. Quando Jesus levou aqueles homens lá no barco, que tinha aquela tempestade, Jesus dormindo lá, e eles, os apóstolos, todos apavorados, e olhavam para Jesus dormindo tranquilo. E às vezes é isso que falta na nossa vida, nós descansarmos em Cristo verdadeiramente. Porque enquanto nós estivermos olhando para o nosso problema, enquanto nós estivermos olhando para as dificuldades do dia a dia que nós estamos enfrentando, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, na rua, onde quer que seja, nós não vamos conseguir ouvir a voz do Senhor. E Potifar viu graça naquele jovem, e levou ele para mordomo, para morar na casa dele. E com detalhe, irmãos, Potifar não era um homem de Deus, Potifar não conhecia Deus, e Deus, irmãos, usou uma pessoa que era lá do mundo, uma pessoa que não tinha nada com Deus, para entregar tudo que ele tinha nas mãos de José, porque ele viu algo diferente na vida de José. E a Bíblia nos relata que tudo que José fazia prosperava, tudo que ele colocava a mão, irmãos, prosperava. Aí eu fico perguntando, irmãos, porque a gente faz essa pergunta, eu falo para você porque eu já fiz essa pergunta para mim. Ó Senhor, eu estou na tua casa, eu oro, eu busco a Ti, eu leio a palavra, mas aquele cara que está lá no mundão, está com um carrão novo, está com um bom salário, está com um bom emprego. Nós não devemos olhar para os outros, nós devemos olhar para nós. O que nós estamos fazendo de melhor? José, ele não criticava os irmãos dele, mas ele pedia para o Senhor estar com ele em todo momento. Ele pedia: Senhor, esteja comigo dentro da cisterna, Senhor, esteja comigo lá na casa de Potifar. E aí, irmãos, o diabo não se contenta, né? Aí o diabo vai lá, usa a mulher de Potifar, para ver se aquele jovem caía. E na verdade, quando ele foi lá, ele foi firme, ele falou que ele não poderia pecar contra o senhor dele, que era Potifar, e nem contra Deus, que ele estaria em pecado. Então ele foi firme naquele propósito que ele tinha. E mesmo assim aquela mulher ficou insistindo com ele, até que um momento ele foi sair correndo, as roupas de José ficaram nas mãos daquela mulher. E o mais interessante disso, irmãos, que aqui a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó, eu achei muito interessante isso aqui, irmãos, que pela segunda vez, a túnica de José era usada para consumar uma mentira a seu respeito, e depois disso, ele foi jogado na prisão. Então quando aqueles homens, seus irmãos, pegaram a túnica dele, mostraram para o pai, que ele tinha morrido, inventaram uma mentira para o pai dele, e aquela mulher, quando pegou e rasgou a roupa dele, ficou com a roupa na mão, irmãos, era a segunda túnica, a segunda vez que rasgava a túnica, estava sendo levantado um novo falso testemunho contra a vida de José. Porque quando apresentaram lá a túnica, a mulher apresentou lá as vestes rasgadas, como se aquilo fosse algo que, ó, esse aqui, eu estou aqui com a prova na mão.
E eu quero dizer para você algo aqui que o Espírito Santo acabou de me dizer. Se algo que levantaram contra a tua vida, algo que feriu você, feriu seus sentimentos, e através daquilo, foi algo mentiroso, eu falo para você nesta noite, que da mesma forma que Deus fez, levantar José, e a verdade vir à tona na vida daquele homem, que ele era um homem de Deus, Deus fará isso na sua vida nesta noite. Porque eu costumo dizer, irmãos, que a palavra de Deus nos diz assim, ó, ai daquele que toca no meu ungido. E eu fiquei pensando, o que Deus deve ter feito com aquela mulher? O que Deus deve ter puxado a orelha daqueles irmãos de José? De ter jogado ele numa cisterna, ter vendido ele como escravo. E a hora que ele estava bem na casa de Potifar, como mordomo, ele deve ter pensado assim, né, irmão? Puxa vida, agora eu estou bem. Agora eu estou bem. Estou aqui comendo do bom e do melhor, não estou numa prisão, não estou no cárcere, nem nada. Mas depois daquilo que aquela mulher fez, Potifar jogou ele na prisão. Aí eu digo para você, e mesmo assim, Deus foi lá e usou a vida de José dentro da prisão, na vida do mordomo e na vida do copeiro. Então eu quero dizer para você, não importa onde você esteja, da forma que você esteja, se você está correndo, se você está caminhando, se Jesus está à frente, o Senhor é contigo, porque da mesma forma que Deus estava na vida de José, e foi fiel na vida daquele homem, até ele chegar perante o faraó, e decifrar, vamos assim dizer, o sonho que faraó tinha. Aí mais uma vez, irmã Alba, Deus vai usar um homem que não conhece a Deus, que é o faraó, e vai exaltar a vida de José. Porque quando ele começou a contar os sonhos das 7 espigas gordas, das 7 espigas magras, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, dizendo que ia ter 7 anos de bonança, mas também 7 anos de seca e muita fome. O faraó viu algo diferente naquele jovem, e no entanto, faraó tira o seu anel, e coloca ele como governador do Egito, e diz para ele, só acima de você sou eu que sou faraó, abaixo de você ninguém mais manda. Então Deus começa a honrar a vida daquele homem ali. Ele fez o propósito que Deus tinha de guardar nos celeiros por 7 anos, para enfrentar a seca que viria de mais 7 anos. Aí eu fiquei imaginando, irmãos, o Espírito Santo quer realmente falar algo dessa noite. Às vezes nós ficamos magoados com algo simples que um irmão fala para nós. Ah, meu irmão falou que eu sou chato, estou de mal com ele. Ah, meu irmão fez isso, minha irmã fez aquilo, estou muito triste, não quero falar mais nada com ele. José, quando viu seus irmãos indo lá, pegar o alimento, simplesmente, José, foi difícil para ele, creio, porque ele pode ter imaginado, irmãos, meus irmãos jogando na cisterna, meus irmãos venderam eu como escravo, fiquei preso, não foi fácil essa caminhada, porque os meus irmãos mentiram ao meu respeito. Aí depois, para não ter fim, vem a mulher de Potifar e mente mais ainda, eu fico preso. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês,
Eu não sei como que está a tua história dentro da tua família, mas José tinha um coração que ele sabia ouvir a Deus, que ele sabia liberar. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, quando o Senhor vem, entra, faz morada na nossa vida, nós conseguimos liberar o perdão o mais rápido possível. E Deus manda dizer para você que está aqui, foi bem nítido o que o Espírito Santo acabou de me dizer, irmãos, que se você não liberar o perdão, dentro da tua própria família, você vai continuar vivendo na seca que você está vivendo. Mas a partir do momento que você liberar o perdão, liberar o amor que você tem pelos seus familiares, Deus vai dobrar chuvas de bênção sobre a tua vida. Então não enxergue o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, ou quem quer dos seus parentes, que são as pessoas mais terríveis na sua vida. Eu quero dizer para você, que o Senhor te trouxe aqui nesta noite, para mostrar para você que o amor de Cristo é muito maior do que você passou dentro da tua casa, de uma rejeição que você teve, de algo que feriu o seu coração, porque o Senhor, Ele quer entrar com uma grande providência, não só na tua vida, mas na vida dos teus familiares. E eu sei que Deus, Ele trabalha de formas sobrenaturais. Talvez você não sabe, moça, porque você veio aqui nessa noite, mas Deus manda te dizer o seguinte, filha, Deus sabe o quanto você está com seu coração machucado, a tristeza que bate, que você não sabe de onde vem, mas Deus manda dizer para você, filha, que o melhor lugar onde você poderia estar é na casa do Senhor, e eu vejo uma grande honra, se tornando vida na tua vida, para que você possa levar vida para pessoas que talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus manda dizer para você, filha, que Ele só te trouxe aqui nesta noite, porque Ele tem algo especial para te dar, mesmo que você não entenda muitas coisas. Quem que é esse homem? Ele não me conhece, não sabe quem eu sou. Eu não te conheço, mas o Senhor manda te dizer, ainda mais, que nesse exato momento Ele está entrando com uma grande providência, para você ver que Deus é Deus sobre a tua vida, porque Deus me mostrava a tua alma com gemidos inexprimíveis, a sua alma clamando por socorro, e hoje o Senhor manda te dizer, filha, que Ele está pegando na tua mão direita, e que jamais Ele vai largar, que jamais Ele vai deixar de andar contigo. Então alegra o teu coração, filha, porque o Senhor tem grande obra na tua vida. Não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus Cristo, o que Ele pode fazer por você, o que Ele pode fazer pela tua família, o que Ele pode fazer nos teus negócios, o que Ele pode fazer em todas as áreas da tua vida. Confia no Senhor, porque Deus hoje manda te dizer que Ele te ama muito, e nunca se esqueça, que esse dia foi um dia marcado, que o Senhor marcou com você aqui nesta noite, amém? Potifar viu algo diferente na vida daquele jovem. Hoje Deus vê algo diferente na tua vida, mesmo que você tenha falado para o Senhor, que o Senhor não tenha te ouvido, mesmo que você tenha falado para o Senhor, faz tempo que o Senhor não fala comigo, Deus fala conosco todo momento, irmãos, em hinos, em palavra, é no nosso falar. Pessoas necessitam de que Deus faça algo. Então eu quero que você confie plenamente na graça e na misericórdia do Senhor Jesus, porque da mesma forma
que o Senhor, que José confiou em Deus, para que a vida dele seja transformada, e não só a dele, mas de todos os seus familiares, e todo o povo do Egito, para que ninguém perecesse. Deus usou apenas um homem, para que todos pudessem ver, que Deus interpreta sonhos, que Deus faz milagres na vida de muitas pessoas. Então eu quero dizer para você que hoje o Senhor entra com providência na tua vida. Eu vejo que o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que, quando você saiu da tua casa, Deus falou assim: eu me alegro muito e agrado muito do meu filho e da minha filha, porque eu tenho honra para a vida deles nesta noite, porque eu sei que o nosso Deus pode fazer infinitamente mais na nossa vida, infinitamente mais, até muito mais daquilo que nós pensamos. José não poderia imaginar que ele seria um governador do Egito, que acima dele era só Faraó. E às vezes nós temos se contentado com tão pouco. Eu sei que Deus tem grandes bênçãos. Às vezes você pode ter limitado o Senhor, Mateus, naquilo que você tem no teu coração, mas às vezes Deus tem coisas muito maiores para você, até maiores do que você pode imaginar. Sem você ter nada, Deus pode te levantar e falar assim: eu vou honrar o meu filho, porque esse é o meu filho amado. Não precisa mostrar nada para ninguém, faça o que você está fazendo, e deixa que Deus vai honrar você. E muitos vão ver, e vão falar assim: meu Deus, olha da onde ele estava, olha onde ele chegou, como ele chegou dessa forma, mas ninguém sabe o que você enfrentou, para chegar até onde você quer chegar. Todo mundo via lá, José, governador do Egito, mas ninguém sabia o que José passou. Então nós temos que passar por processos. Então se você está passando por algo, meu querido, é porque você está passando por um processo, e todo processo tem um fim, e quando esse fim chegar, a glória de Deus resplandece em nossas vidas. Então eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é na vida de vocês. O Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta. Você que veio aqui nessa noite, irmãos, eu quero dizer algo sério para vocês. Lá no Egito, no palácio, não tinha portas para José, mas Deus abriu porta para ele lá dentro, para ele ser governador. E ele simplesmente sonhou, falou para os seus irmãos, ninguém entendeu, ninguém compreendeu o que ele estava dizendo, porque se eles compreendessem, irmãos, Deus faria na vida deles. Mas José se preocupou com ele mesmo, e depois ele se preocupou com a população daquele lugar. Foi aonde que Deus trouxe a honra para a vida dele, e mostrou para todos que José era um escolhido para estar como governador naquele lugar. Então quero dizer para você, que talvez adentrou aqui neste lugar, com uma tristeza profunda no coração, com algo que talvez você não sabe o que aconteceu, porque José talvez tenha se perguntado, na hora que ele jogou na cisterna, né? Mas o que eu fiz para eles? Pô, eu não fiz nada para eles, né? Não fiz nada para eles. É o cachorrinho, irmãos, é o cachorrinho lá, é o cachorrinho. É o cachorrinho abençoado, irmão, fica tranquilo que é assim, ele gosta de brincar, é que na verdade, irmão, se vocês olharem o cachorrinho ele tem um dentinho assim, ó, é feinho pra caramba, então acho que ela assustou por causa disso, tadinha. Mas glória a Deus e aleluia, né? Eu queria que vocês se colocassem de pé, amém? Eu quero dizer para você, moça, que está tomando água,
Você mesmo. Tem uma grande promessa de Deus para a tua vida, tá? Eu sei que o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E tem algo na tua vida que Deus me falava assim, fala para ela que eu já prometi e vou cumprir na hora certa. Não no momento que ela quer, mas no momento que eu quero fazer na vida dela. Deus me falava do começo do ano, filha, que Deus vai fazer algo sobrenatural no começo do ano sobre a tua vida. Algo que vai vir e vai dar uma transformação na tua vida sobrenatural da parte de Deus. Então eu quero dizer para você, filha, confie, porque o Senhor não esqueceu. A bênção que tu pediu é muito menor daquilo que Deus quer dar para você. O que você só está passando é porque Deus está te preparando para você receber. Porque senão você não vai conseguir receber aquilo que Deus tem preparado para você. Porque a bênção que eu vejo sobre a tua vida é tão grande, moça, é tão grande, que quando você entrou aqui, você falava assim: Senhor, eu só quero que o Senhor me ajude, Senhor, que eu possa ser mais do que vitoriosa. E Deus falava assim para mim: fala para minha filha, que ela não vai ser só mais vitoriosa, mas ela vai cantar o hino da vitória. Amém? Louvado seja Deus. A outra mocinha de trás também, faz assim, mocinha, a de vermelho, é você mesmo, isso, é você mesmo, aí. Eu sei que você foi convidada por essa bênção de Deus para estar aqui. Eu não posso deixar de falar com você. Quando eu falava aqui, pregava, Deus me mostrava você como a vida de Davi. Tamanho pequeno, mas com uma ousadia muito grande. E Deus manda dizer para você o seguinte: enquanto você estiver usando a fé que tem dentro do teu coração, você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida. Porque você veio aqui para buscar algo da parte de Deus. Não foi simplesmente um convite. Deus marcou algo especial contigo aqui nesta noite. Então faça como Davi, enfrente, não tenha medo das lutas, mas enfrente essas lutas, porque você vai ver o gigante cair perante você, e você vai ver e vai cantar o hino da vitória de uma tal forma, que você vai falar desse jeito para ela assim, ó: ai, ainda bem que eu fui lá na igreja lá, oh glória a Deus, Deus abriu as portas para mim, e você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando, amém, irmão? Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar agora pelo teu povo, Senhor. Eu peço a tua bênção, Senhor, bênção essa sem medidas, ó Pai. Da mesma forma que tu usaste a vida de José, Senhor, que tudo aquilo que José tocava, Senhor, era abençoado. Que todos que estão aqui nesta noite, aqueles que estão nos assistindo pelas lives, Senhor, possam colocar as mãos sobre os seus pertences e declarar, Senhor, que o Senhor é dono de tudo, e que o Senhor está multiplicando, que o Senhor está abençoando, Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus da multiplicação, nós sabemos que Tu és o dono da providência, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a descansar mais em Ti, Senhor, como José fez. Que nós não possamos, Senhor, ensinar a Ti, ou pedir para Ti adiantar a nossa bênção, porque nós sabemos que no momento e na hora exata, o Senhor vai fazer cumprir aquilo que tem que cumprir. Eu te louvo por tudo e te agradeço em nome de Cristo Jesus, amém. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, meu amado?